Boa tarde, senhoras e senhores, pela tela da Band, mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre essa ciência chamada geografia, que cuida das relações do homem com o ambiente, do homem com o espaço. Sabe-se que hoje, numa região como a nossa, há uma demanda interessante por profissionais, por geógrafos, considerando que estamos aqui próximo das matas não há um momento em que uma grande empresa não esteja precisando desse profissional. Para cuidar desses assuntos, nós convidamos a professora Ana Letícia de Oliveira. Ana é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, é coordenadora do curso de Geografia da AGES e coordena também a área de Geografia do PIBID, que é um programa federal de bolsas de estudo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Professora Ana Letícia, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Ana, eu estou aqui, eu falei aqui que você coordena a área de Geografia do PIBID, mas eu queria que você contasse para o nosso público o que é o PIBID. Bom, o PIBID ele é um programa de bolsas de iniciação à docência, um programa de financiamento do governo federal que busca incentivar os alunos de licenciaturas a começar a atuar já no mercado de trabalho, nas escolas, principalmente, antes mesmo de concluir o curso, né? Os alunos recebem uma bolsa para isso. Isso é que eu queria perguntar. Então, vamos nós. O aluno está lá ainda na escola, ele faz um teste para ser aprovado e o PIBID passar a financiá-lo? Isso. Nós abrimos um edital de seleção. Na AGES hoje nós temos 4 cursos que fazem parte do PIBID, que são os cursos de Geografia, Matemática, Pedagogia e Letras. E quando a gente abre esse processo seletivo, nós fazemos a seleção dos alunos através de currículo, entrevista, dinâmicas em grupos, e esses alunos passam a ser selecionados a participar desse programa. A partir daí ele está no programa, recebe uma bolsa para estudar e para praticar. Isso, recebe uma bolsa de estudos para praticar já a sua futura profissão, se aproximar do mercado de trabalho. Ótimo, isso é bom que a senhora faça esse comentário, porque sempre que a gente pode, a gente está aqui a estimular a meninada. E isso é um estímulo, afinal de contas, já começa a receber e já começa a praticar, mesmo antes de terminar. O que a senhora concorda que a probabilidade de uma colocação de emprego fica mais próxima a esse aluno que passa pelo PIBID? Sem dúvida alguma. Nós costumamos aqui na nossa região da região noroeste do estado do Mato Grosso, há uma falta muito grande ainda de professores em determinadas áreas, e esses alunos que saem já com uma experiência profissional, eles estão sendo convidados pelas escolas a prestar processos de seleção ou assumir vagas de professores contratados, né, para começar a atuar já no mercado de trabalho. Boa essa informação para a meninada, hein? Outra coisa, eu queria que a senhora falasse, a senhora falou agora que as pessoas saem prontas, substituem, mas soube também que houve aprovação em concurso de um grupo lá da AGES. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Exatamente, nós temos tido um sucesso com a formação dos nossos alunos, não somente na área de Geografia especificamente, mas das licenciaturas, com uma aprovação significativa em processos seletivos e concursos de diversas naturezas. Agora nós estamos esperando que abra um novo concurso do governo do estado, concurso para o cargo de professor, e não temos dúvida que nós teremos novamente uma grande leva de alunos aprovados. Professora Ana, nós estamos falando de um negócio, o aluno está estudando, recebe uma bolsa, abre um concurso, ele faz o concurso e passa. É claro que são ilhas, né? A gente, infelizmente, não tem isso em todos os cursos e não tem isso pelo Brasil inteiro, seria ideal. Mas é alguma coisa de importante a gente espalhar para essa região toda, porque eu não vejo nada mais, digamos, nada mais importante para o jovem de ver reconhecido o seu esforço logo imediatamente. E isso é raro, porque às vezes você pena muito e, pelo que eu vejo, os alunos estão terminando o curso, acabam e daí a pouco prestam um concurso, já estão trabalhando, gerando receita. Essa é uma característica que ela é típica dos cursos de licenciaturas,
que nós temos um mercado de trabalho em aberto. Nós somos, inclusive, tem alguns pesquisadores pelo Brasil que consideram que os cursos de licenciatura são considerados como uma das profissões do futuro, porque tem um mercado de trabalho em aberto, não temos profissionais que chegam e temos uma rotatividade muito grande nessa profissão. E especificamente no estado do Mato Grosso, nós temos um profissional relativamente bem valorizado em relação a outros estados, e os nossos alunos de licenciaturas em todas as instituições do estado, eles têm saído já com o mercado de trabalho em aberto e com salários para recém-formados, salários considerados muito bons. Uma coisa que eu queria também trocar ideia com a senhora é o seguinte: o estudo da geografia não se tem como evitar falar da questão ambiental, da questão das aglomerações nas grandes cidades. Não tem muito tempo, o Brasil era agrário, hoje está todo 80%, 90% vivendo nas capitais, e a geografia tem aí uma implicação muito direta em tudo isso. É a senhora que vai nos ensinar, mas o que a gente pode dizer da importância do estudo da geografia no mundo contemporâneo? Bom, por si só, a ciência geográfica ela busca estudar as relações, as interações que o homem tem junto com o espaço, junto com o ambiente em que ele vive. Então, mesmo que nós não partirmos em direção à ciência da geografia, às pesquisas, essa é uma disciplina escolar já, uma ciência que foi convertida em disciplina escolar e que ela tem uma importância muito grande porque ela nos coloca, nos ensina o nosso local no mundo, né? Ela nos auxilia a reconhecer o ambiente que a gente vive e nos tornarmos críticos em relação a essa sociedade, né? Interessante. Nós estivemos aqui conversando com a professora Alcione e a professora colocou uma questão que era a seguinte: antes o meio ambiente era estudado de que maneira eu posso explorá-lo. Então eu vou estudar o meio ambiente porque ali eu posso tirar madeira, ali eu posso tirar ouro, ali eu posso tirar qualquer outro bem, e que depois, à medida que isso foi avançando, você começa a estudá-lo, mas examinando de que maneira você pode conservá-lo. Na medida em que, se você só explora, ele, além que é um bem finito, você cria problemas de ordem ambientais, de problema de aumento dos oceanos, aquecimento e tudo aquilo que a senhora conhece bem. Há disciplinas que a senhora considera mais importantes na geografia? É complicado a gente selecionar determinadas disciplinas. É o que eu estava pensando. Realmente, porque a geografia ela é uma ciência muito ampla. Por muito tempo ela foi subjugada, considerada uma ciência generalista. Hoje não mais, né? Hoje a gente entende ela como uma ciência com objeto de estudo muito bem definido. Só que ainda assim nós temos uma série de relações que nós podemos buscar. Cada uma delas tem as suas especificidades. Por muito tempo também essa ciência, ela foi dividida entre geografia humana e geografia física. Hoje todas essas disciplinas elas estão interrelacionadas e nós entendemos que todas elas são importantes dentro daquele seu propósito, né, seu objetivo. Eu fico imaginando, porque como é que vai separar se quase que se pode dizer que é uma coisa só. Né? O ambiente tem lá todas as suas demandas, como os humanos têm, mas você está interagindo um com o outro. Acho que a minha pergunta não foi boa, porque achar a mais importante, eu entendo que não deve ser uma função muito fácil. No mundo contemporâneo, a gente tem que lembrar que as relações geopolíticas, elas estão presentes, são importantes, as relações ambientais, os impactos ambientais, os impactos produtivos, e isso tudo acaba chamando disciplinas próprias. Acaba sendo, quase que se pode dizer que tem uma disciplina só, que é tudo isso que a senhora está dizendo. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band para a professora Ana Letícia, manda lá. Professora, quais as funções podem ser exercidas pelo licenciado em Geografia? Bom, assim como outros profissionais dos cursos de licenciaturas, o profissional de licenciatura em Geografia, especificamente, ele atua em sala de aula. Não que isso impeça
de atuar também em outras áreas posteriormente, a partir de pós-graduações, mestrado e doutorado, buscando inclusive áreas de pesquisa. Mas principalmente o foco de atuação são as escolas, que podem ser escolas públicas, privadas, podem ser cursinhos para vestibulares, podem ser instituições de ensino superior que posteriormente, com formação adequada, poderão atuar. Ana, outra coisa, você disse que faltam professores. Quando você falou, você se referiu à região ou pode-se dizer que é no Brasil inteiro? Essa é uma tendência que ela vem sendo constatada no Brasil inteiro. Em geral, os grandes centros que possuem muitas instituições superiores com cursos de licenciaturas, eles tendem a concentrar mais esses profissionais. Mas principalmente no interior do Brasil se verifica uma necessidade, uma falta de professores, assim como também de outros profissionais. Mas as licenciaturas em si, elas estão passando por um processo de readaptação. Inclusive, recentemente nós tivemos a visita de uma comissão de avaliação do MEC e as professoras que nos avaliaram, elas comentaram que há uma tendência crescente no Brasil de fechamento de cursos de licenciatura. Então isso abre uma margem para um maior número de vagas no mercado de trabalho. Sem dúvida. Senhores, estamos conversando com a professora Ana Letícia, coordenadora do curso de Geografia da AGES. Um minutinho só, a gente volta. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor de minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia,
Qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100. Telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no Noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com a professora Ana Letícia, coordenadora do curso de Geografia da AGES. Ana, eu queria trocar uma ideia com você sobre o seguinte. O que a gente vê é que há agora países que controlam, digamos, os recursos tecnológicos. Essa revolução tecnológica, ela vem sendo desenvolvida e controlada por poucos países. Essa aqui é uma questão. Sabe-se que a grande maioria não tem acesso, não há recurso, há uma questão também de conhecimento, e isso fica muito, digamos, a maior parte da inovação tecnológica está em poucos países. Eu fico com a dúvida se isso não pode restringir o papel de outros países, dos países que não têm. Você tem 4, 5, 6 países com todo o controle da ciência tecnológica, das inovações. E geografia tem um papel crucial do Estado, ele tem que organizar isso. Será que o fato de terem esses países, tão poucos, controlando toda a tecnologia, pode, na sua visão ou não, restringir e diminuir o papel desses estados que não possuem? Vicente, essa é uma questão que ela é bastante ampla, bastante complexa, né? Inclusive é complicado a gente conseguir reduzir uma resposta que seria tão ampla para a gente conseguir colocar em discussão aqui no programa. Mas basicamente nós notamos essa concentração de uma revolução tecnológica, até mesmo desde o início da Revolução Industrial, que ela se concentrou, né, nos países que hoje são considerados países desenvolvidos, países europeus e, num primeiro momento, países europeus, depois Estados Unidos, Japão e algumas outras potências isoladas. Naturalmente, esses países que foram os primeiros a realizar essas revoluções tecnológicas, hoje eles continuam à frente. E eles são também detentores das principais empresas que dominam esse setor. De certa forma, sim, nós temos uma redução do papel do Estado, até porque para conseguir acompanhar essa revolução tecnológica, os Estados precisam ter um fôlego econômico muito grande. E isso faz com que muitas vezes os Estados eles têm que acabar abrindo mão de alguns setores, passando para o setor privado, para que possam continuar os investimentos nessas tecnologias. Em geral, eu entendo que os serviços básicos continuam na mão dos Estados. Agora, serviços que demandam uma maior quantidade de pesquisas científicas, né, uma maior intensidade dessas pesquisas, um maior investimento, eu entendo que esses setores eles vão acabar sendo passados progressivamente para empresas e para grandes corporações. O que cá entre nós, um perigo do ponto de vista geral, do ponto de vista não só logístico, não diria, mas do ponto de vista do perigo de ter estados ou, pior ainda, empresas, né,
que podem ter condição tecnológica de subjugar outros estados. Nós temos um exemplo que eu não sei se ele vai se adequar a esse nosso diálogo aqui, mas olha, a gente viu agora na imprensa recente uma questão de espionagem, que são empresas e etc. E isso atingiu quase que o mundo inteiro, o Brasil foi lá protestar e etc. Quase que pode ter isso como exemplo, é uma enorme evolução tecnológica que permite criar meios de conduzir e, de certa forma, ter acesso a outros países que ficam... A visão que eu tenho é que esses outros países ficam meio que desprotegidos. Será que eu estou sendo correto, professora? Olha, não só os países, né? A população em si está desprotegida, porque no momento que a gente passa a ser tão dependente de meios tecnológicos, de redes de informação, nós estamos nos colocando sendo suscetíveis a essas situações, né? Essa questão especificamente da espionagem, né? Mais especificamente no Brasil, na empresa Petrobras, que é uma empresa de economia mista, mas que nós consideramos ela como a nossa principal estatal, ela nos colocamos a nossa principal empresa às mãos, né, ou aos olhos, melhor falando, de empresas internacionais através dos meios de informação, através das tecnologias de informação. Isso é bastante perigoso, porque quanto mais nós utilizamos das tecnologias que chegam criadas de fora, mais nós nos expomos a esse risco, né? Então eu acho, professora, que nós podemos concluir então que há risco sim, que isso pode interferir sim na vida das pessoas. Você pode ter aí questões, porque cá entre nós, Petrobras é um exemplo ótimo. Há pessoas de poder aquisitivo não muito alto que compraram ações da Petrobras. A Petrobras houve uma lei que permitiu usar fundo de garantia para a compração da Petrobras. Então a pessoa tem lá 20 mil, comprou tudo em ação. Ela perdeu 50% do valor das ações nos últimos meses. Então isso acaba interferindo na vida do indivíduo comum. Talvez seja mais grave do que nós estamos aqui imaginando, professor. O que a senhora acha? E o exemplo da Petrobras é uma que a gente chama atenção, justamente, né, mas ainda assim é um público bastante reduzido. A gente pode ir até além. As empresas de telecomunicação, principalmente voltadas para o setor de telefonia hoje. O setor de telefonia está praticamente 100% nas mãos de empresas privadas no mundo inteiro. E é um setor que ele vem cada vez mais sendo fechado. O Estado não tem autonomia sobre esse setor e nós, como população, estamos utilizando cada vez mais. Então, estamos nos colocando também a... Eu vi um debate sobre essa concentração na área de comunicação. Eu estava lendo alguma coisa no Panamá, em que lá decidiram que as empresas não seriam gigantescas. E aí várias empresas pequenas estão atendendo todo o país e isso evita a concentração, os preços caíram. É um negócio interessante, eu não tinha essa informação. Eu li esse artigo um dia desse. Vai bem dentro disso que nós estamos discutindo. Evita o gigantismo de grandes empresas e, em sendo gigantes, interferirem na vida do Estado. E se o Estado é forte, ele tem a empresa. Não sendo forte, ele se vê, digamos, nas mãos dessas empresas e fragiliza o Estado, bem como a população. Agora, é possível afirmar que o clima, ele resulta da interação da paisagem natural só da mão do homem ou naturalmente também pode haver mudança? Pode haver, porque de vez em quando a gente vê terremoto, etc. Isso aí a gente tem alguma culpa? Não. Bom, alguns desses fatores, eles são 100% naturais, que não estão diretamente ligados a gente. Como nós vínhamos conversando agora há pouco sobre a revolução tecnológica, naturalmente, nós temos uma revolução tecnológica em curso, nós temos uma sociedade de consumo se desenvolvendo cada vez mais e, consequentemente, os impactos sobre o ambiente vão aumentar, né? Alguns dos processos que vem acontecendo hoje são naturais. Outros desses processos são artificiais ou são intensificados pelo homem, como são as alterações climáticas. Acho que tem um pouquinho de cada. Aquele que houve lá, aquele tsunami
aquilo, ouvi dizer que era aumento da temperatura do oceano, o outro diz que não, que aquilo ocorreu lá no fundo do mar e veio. Eu diria que também como é que chama? Quando há erupção vulcânica, ali não tem mão humana, né? Porque aquilo não tem ninguém ali botando fogo ali debaixo. Então é isso que nós estamos colocando, né? Onde tem a ação do homem e onde naturalmente a natureza, por um motivo qualquer, resolve. Por que ocorre isso? Já se sabe? Bom, nós temos o planeta Terra, ele é um planeta que sofre com determinados ciclos, né, que ele se adapta e se equilibra através desses ciclos. Então, algumas desses eventos são naturais para possibilitar o próprio equilíbrio do planeta. Agora, nós temos algumas situações, como o próprio caso do tsunami no Japão, que é um evento natural, mas que causou impactos maiores do que poderia, até por causa da ação humana, através da construção, por exemplo, de usinas nucleares em uma área que é extremamente suscetível a terremotos, tsunamis e outros eventos. Entendi. Agora é o seguinte, houve um problema natural, a senhora acabou de colocar que isso é, digamos, uma necessidade, né, o planeta de uma forma ou de outra está sempre se ajustando. Nesse momento, a ação do homem um pouco antes construiu em volta. E aí, ao atender a esse reclamo, digamos, natural, atingiu, colocando em risco, porque aí são usinas nucleares. Sem dúvida alguma. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para a professora Ana Letícia, por favor. Professora Ana Letícia, por que as temperaturas são mais elevadas nas grandes cidades? Bom, na verdade, todo centro urbano, ele sempre vai ter maiores temperaturas do que nas áreas vizinhas, áreas de campo, por exemplo. Isso porque as cidades, elas concentram uma maior quantidade de elementos antrópicos, elementos construídos pelo homem, como construções, pavimentação de asfaltos, veículos automotores, que tudo isso gera uma quantidade de calor muito maior. Aqui mesmo em Juína ou municípios pequenos, nós também podemos já observar isso, que as áreas centrais, elas tendem a concentrar maiores quantidades de altas temperaturas do que áreas vizinhas. Esse processo nós chamamos de ilha de calor e ele é um processo que ele é intensificado pela ação do homem. Ana, então é o seguinte, a interação do homem acaba, ao modificar a paisagem natural, ele contribui para o aumento do calor. A gente pode ter isso como definitivo. Podemos ter isso como definitivo. Não somente isso, são fatores que vão auxiliar na alteração da temperatura, mas a ação antrópica, ela acaba modificando, como nós temos visto nos últimos anos, né, alguns distúrbios climáticos que também são resultado da ação do homem. Aqui outra coisa, agora nós estamos aqui numa região onde há a agricultura intensiva, né? Isso, soja em alta escala e etc. É possível afirmar que, sendo a alteração do clima, quando essa paisagem natural é substituída, por exemplo, pela atividade agrícola? Quando a gente fala, Vicente, sobre a questão do clima, há situações bem delicadas a levar em consideração, porque para nós afirmarmos que há uma ocorrência de alteração climática, alteração, né, do clima, nós precisamos de uma observação, de um tempo de observação longo, superior a 30 anos. Mas, sem dúvida alguma, se nós substituirmos a vegetação natural por outras ações, nós vamos estar interferindo, até porque a vegetação é um dos elementos um dos fatores que interferem nos elementos climáticos, nos elementos formadores do clima. Senhores, estamos conversando com a professora Ana Letícia, num minutinho só a gente volta. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da ARES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados.
A Agis prepara esses profissionais. Valeu, Agis, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com a professora Ana Letícia, coordenadora do curso de Geografia da Agis. Ana, eu tenho aqui uma questão para trocar ideia com você. Muito bom. As áreas verdes, na sua opinião, são suficientes para atender, digamos, as necessidades humanas, eu digo. Há um ambiente que nós precisamos de interagir com ele de maneira saudável. É possível considerar que as cidades, principalmente nossa aqui, que nós conhecemos, Juína, atende a essa a necessidade humana, as áreas verdes que nós temos hoje? Bom, nós temos que levar em consideração que a realidade de cada cidade é uma realidade distinta, né? Em geral, hoje, no padrão que nós temos no Brasil, as áreas verdes elas não são suficientes para atender as nossas necessidades. Que nós garantimos aquilo que é instituído por lei, mas não vamos além disso. E muitas vezes, quando essas áreas também não são exploradas. Aqui no caso de Juína especificamente,
Nós somos um município que tem uma área urbana relativamente pequena ainda e que nós temos bastante presença de áreas verdes. O que não quer dizer que nós não precisamos investir mais nisso ou que nós devemos nos contentar com o que nós temos. A senhora acha então que ela no momento é adequada? No momento ela atende? Aqui no ambiente que nós vivemos em Juína, sim, porque nós ainda somos cercados por uma vegetação natural bastante intensa ainda, que é o nosso bioma natural, que é o bioma floresta amazônica, né? Outra coisa, eu tenho outra dúvida. A legislação sobre as áreas verdes, a legislação é correta? A senhora já discutiu aqui que a gente tem, sim, aqui áreas verdes que no momento atendem, a senhora já nos lembrou de que é preciso conservá-las e, se possível, aumentá-las, o que é ótimo, mas há uma legislação que coordena isso. A senhora acha que a legislação é correta? Bom, é um caso como nós temos, como tantos outros no país, em relação à legislação. A nossa legislação ela é uma das legislações mais complexas do mundo, né? Mas que, em geral, eu entendo que a legislação ela tenta buscar todas as necessidades para o momento. No entanto, nós temos que ver que essa legislação ela tem que ser colocada em prática. E a população não pode esperar que sempre o poder público vá colocar essa legislação em prática. Nós podemos ampliar as áreas verdes, ou mesmo não áreas verdes específicas como áreas de preservação, mas áreas, árvores plantadas nos quintais. Um dos problemas sérios que a gente tem aqui em Juína é a questão de que as residências elas são praticamente todas calçadas e nós precisaríamos de uma área com grama, com exposição do solo, até para facilitar a filtração da água, né, a infiltração da água e a regulagem do clima, né? Da temperatura, desculpa. Eu fui a uma cidade no interior de Minas e vi que toda a calçada tinha água, todo lugar. E aí perguntei, aí me disseram, olha, o prefeito, disseram o nome dele, o prefeito fulano de tal, criou uma lei aqui, ano tal, que todo mundo tinha que plantar árvore em frente da casa. Então, quando começava a construção, cidade pequenininha, quando começava a construção, já chegava o fiscal lá, cadê sua árvore? E isso eu fui lá muitos anos depois, e que é o que você acaba de colocar. A cidade todinha com árvore em frente. Se não tiver, o prefeito chama lá, tem uma multa muito grande. Quer dizer, é isso aí que você está colocando, né? A população, ela fazer por si só, e também o nosso dirigente, o homem público, ter essa percepção e colocar isso em lei, que é mais uma maneira de ajudar. Isso apenas tem que haver uma orientação para a população, né? Até porque nós temos espécies que podem e espécies que não podem ser plantadas, tanto pela estrutura da planta, né, que pode causar danos à construção, como também a não inserir aqui espécies exóticas que, ao invés de causar um fator positivo, vai causar uma série de prejuízos ainda maiores, de repente, para a nossa... É aí que entraria o poder público, não só exigindo, como orientando qual é a melhor árvore a ser plantada. Com certeza. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta na tela da Band para a professora Ana Letícia, por favor. Aqui é o Gaúcho Preto. Gostaria de saber da senhora se é possível conciliar a mineração com respeito ao meio ambiente? É possível conciliar, sim, a mineração com o respeito ao meio ambiente, assim como todas as outras atividades econômicas, né? Desde a década de 70, tem se discutido amplamente no mundo a exploração econômica, a exploração dos recursos naturais, sem necessariamente causar grandes impactos. Para isso, nós teríamos que realizar medidas mitigadoras que reduzam esses impactos e que possibilitem que tanto a mineração ela possa ser realizada por um tempo muito mais longo, quanto a própria natureza à sua volta consiga se recompor dos impactos causados por essa atividade. Ana, foi boa essa pergunta, porque é o seguinte, nós somos um estado agrícola, mas a gente tem informação de que também temos muito minério. A gente vê que há alguma informação dizendo que esses minérios poderão passar a ser explorados. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Juntamente com a história agrícola de Juína, né, Vicente, a gente tem também uma história de mineração muito forte.
que passou desde o ouro ao diamante e que agora nós temos uma sondagem sendo realizada no município nos últimos anos já, mas intensificou agora, de possíveis jazidas de petróleo e de minério de ferro. Com certeza, em caso havendo esses minerais aqui em grandes quantidades para serem explorados, nós vamos passar a viver uma nova realidade. E isso é uma situação que tem que ser pensada e discutida com calma, porque isso pode sim alavancar o desenvolvimento do município, como também pode causar problemas maiores. Eu acho que aí sim é que o cuidado terá que ser redobrado. Nós temos exemplos de cidades que passaram a explorar a mineração intensivamente e dos problemas que passaram a ter. Senhores, estamos conversando com a professora Ana Letícia, daqui a pouquinho voltamos para o quarto bloco. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001.
A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Vamos agora para o último bloco com a professora Ana Letícia. Ana, estamos em cima da Copa do Mundo. Geografia também tem implicação com a Copa do Mundo, não tem? Só tem, né? Essa construção de estádios para tudo quanto é canto, a implicação no meio ambiente, rodovias, etc. Então não estamos fora não, né? De forma alguma. Como é que a senhora vê a Copa do Mundo no Brasil? Nós estamos tendo a oportunidade de nesse momento, sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo. E sem dúvida alguma, isso vai gerar uma série de transtornos, inclusive de entendimento em relação a esse evento. Muitos a favor, muitos contra, só que nós temos que pesar vários fatores nesse sentido. O futebol, sem dúvida alguma, ele faz parte da cultura brasileira já, e nós temos que levar isso em consideração. Agora, nós temos que ver também como que essas obras foram realizadas e a qual custo que isso gerou para a população. Né? O grande desastre é quando se compara as duas últimas ou as três últimas com o que se está gastando aqui. E aí é o que a senhora colocou. Esse lado que não concorda, vai lá e vê quanto custou a Copa da Alemanha e vê quanto custou nosso. Então, tudo nosso está muito superlativo. Já estão chegando a 30 bilhões, esse é um número absurdamente alto. E aí, eu acho que a senhora vai concordar, é que há um grupo muito grande que precisa de quase que o básico. A questão de educação, saúde, saneamento básico. E aí essa parte, eu acho que é isso que a senhora está dizendo. Esse grupo que está sentindo necessidade dessas questões mais básicas, quando se depara com aquele gasto, pode entender menos do que o que a gente entende, né? É isso que você está colocando. Ele entende que talvez fosse melhor ele ter um hospital. Não é incorreto pensar assim, né, professor? Não é incorreto pensar assim quando a gente para pensar que nós temos necessidades básicas da nossa população que não são atendidas, né? Nós temos problemas seríssimos em hospitais e escolas públicas que todos os dias passam na televisão. Mas, sem dúvida alguma, nós temos muitas partes interessadas em discutir a Copa do Mundo, ainda principalmente no ano eleitoral. Aí essa discussão se torna mais ampla, com quem é a favor, com quem é contra, com partidos políticos que utilizarão a Copa a favor e partidos que utilizarão a Copa contrária. Só que nós temos que sim que lembrar que nós tivemos uma Copa que, segundo as estatísticas nos mostram, ela é uma das Copas mais superfaturadas, e que se nós andamos aí pelas capitais, a gente vê que essas obras não estão prontas, muitas, e que não ficarão prontas até a Copa. E outra coisa que tem se debatido também é o tal do legado da Copa, é que termina a Copa, mas ficaram as avenidas tais, ficou o metrô tal, etc, etc, etc. É isso que a senhora está colocando aí. Na verdade, há o risco de não ficar legado, né? Há o risco de ficar pela metade. Tem outra questão que a gente está lendo, é que não terminando antes da Copa, aí é que não termina mesmo. E aí, será que a gente corre o risco de ter alguns esqueletos para todo sempre depois da Copa? A senhora vê isso? Nós temos muitos exemplos de obras públicas de outros momentos que aconteceu isso, né? Um exemplo que a gente pode buscar, o Pan-Americano, que aconteceu em 2007 no Rio de Janeiro, onde as obras não foram aproveitadas para quando sediarmos as Olimpíadas, né? Porém,
nós temos que lembrar que algumas obras, principalmente aquelas que estão sendo concluídas, elas vão ficar como legado da população. Ainda assim, nós temos que aumentar as atenções, o público tem que aumentar as suas atenções para fazer a cobrança de fato que essas obras fiquem prontas, se não para a Copa, pelo menos depois, para a população não ficar com ônus ainda maior. Né? Eu acho que alguma coisa vai ficar. Eu não sou otimista, eu não me permito ser otimista no estado de coisas, da maneira que as coisas andam, mas eu acho que alguma coisa vai ficar. Eu não diria que é zero, não. Eu estou meio a meio, tal. Agora, a senhora viu que nós tivemos, a partir de junho do ano passado, algumas manifestações que começaram muito difusas. Na verdade, uma começou um pouco específica, era a passagem do ônibus. Eu me lembro que começou assim, movimento Passe Livre. Depois aquilo foi virando um caldo, e aí ela ficou difusa, tinha faixa para tudo. Como é que a senhora viu aquelas manifestações, o que a senhora achou daquilo tudo? Eu entendo que nós temos que, num primeiro momento, separar duas coisas diferentes que vem acontecendo. As manifestações para o vandalismo. Né? Que nós temos, eu acho que essa necessidade que principalmente a geração que hoje é uma geração jovem, que não vivenciou as grandes manifestações que nós tivemos, como Diretas Já, por exemplo, é uma geração que ela tem a necessidade de se encontrar, inclusive politicamente. E essas manifestações, elas podem sim ser uma possibilidade de crescimento político enorme, político e social, de responsabilidade social. Agora, a gente tem observado que parte dessas manifestações se descaracterizaram e grupos de vandalismo se formaram. Aí nós temos uma dicotomia que vem à tona. Eu faço a discussão da melhoria do transporte público, mas eu quebro o ônibus. Eu quero hospitais melhores, mas eu quebro a Secretaria da Saúde. Então são algumas coisas que a gente tem que repensar também nesse sentido. O que eu vejo, o que a gente pôde reparar foi exatamente isso. Ela começou, de certa forma, a primeira teve pouco vandalismo. Depois o vandalismo foi aumentando. E depois ele chegou a tal ponto que ele causou desestímulo à própria manifestação. As pessoas pararam de ir à rua para evitar se encontrar com aqueles grupos que iam, eu diria que quase que especificamente para promover o vandalismo. É isso que nós estamos dizendo, né? Eu penso que esses grupos, muitas vezes, esses grupos vândalos surgem dentro de manifestações legítimas com intuitos políticos. Nós temos isso, ficou claro a partir de investigações que nós tivemos nos últimos meses a respeito disso. E é uma pena que manifestações legítimas e necessárias para a melhoria acabam tendo sido descaracterizadas e até mesmo desqualificadas por isso. Né? Uma coisa, nós tivemos ali alguns agentes que a gente poderia conversar sobre eles. Primeiro, a ação do Estado. De que maneira o Estado se comportou? De que maneira, o Estado que eu estou dizendo, os políticos. Ele entendeu isso? O que mais? A Polícia Militar, como é que ela se comportou? E a imprensa, de que maneira a imprensa se comportou? Como é que a senhora vê isso, professora? Vicente, essa também é outra discussão, que principalmente de sociologia gigantesca, só que nós temos que lembrar que, novamente, nós estamos vivendo um período intenso de política, nós estamos no ano eleitoral, muitos são os agentes interessados, e não somente isso. Se a gente parar para pensar as instituições, nós temos também um problema bem sério. No Brasil ainda nós estamos vivendo uma tentativa de libertação da imprensa, da própria imprensa. Uma imprensa que por muito tempo ficou filiada a concepções políticas, até em busca de recursos para coexistir. Nós estamos vivendo ainda uma polícia que é um problema também social, porque hoje a polícia que deveria nos dar condições, muitas vezes ela não tem condições, e ela também é fruto de gerações que sofreram necessidades sociais muito grandes. E isso também pode ser um estimulante, não que seja um fator que justifique, mas pode ser um estimulante. E o próprio Estado, que não estava preparado para vivenciar esse tipo de manifestação.
até de uma certa forma o povo brasileiro ele ficou amortecido durante um longo tempo e que agora de repente conseguiu começar a aflorar de novo esse sentimento de democracia. Algumas vezes mal entendida, outras vezes utilizada para más intenções, mas que está presente. Eu acho o seguinte, o Estado não entendeu, a meu juízo, porque eu me lembro que as faixas pediam saúde, educação, passagem de ônibus, e o Estado, eu me lembro que o primeiro pronunciamento alguém falou em plebiscito. Não tem nada de plebiscito ali naquelas manifestações. E ninguém, uma coisa que eu também não pude assistir, foi o mandatário da nação chegar e falar sobre aquelas questões. Essas questões eu vejo assim, 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 não concordo com isso, isso e isso, o Estado vai tomar essas e essas e essas ações. Não se disse nada, Ana, é o que você acaba de colocar. O Estado foi pego de surpresa, a população foi vendo aumentar as suas reivindicações e elas começaram a se tornar difusas, indo cada um para um lado, e depois acabou em tragédia, porque você queima ônibus, vira carro da polícia, agride, da imprensa e da polícia, agride manifestantes, a polícia revida, e depois a morte do cinegrafista, que foi um fecho dos piores, né, em manifestação, que agora, eu não sei, parece-me que depois da morte desse cinegrafista, pelo menos aquelas manifestações diminuíram um pouco, e agora o que a gente vê são ações isoladas, mas monstruosas, queimaram 300 ônibus num dia. Eu estou ficando um pouco preocupado com essa, como é que eu diria, está ficando muito generalizada a violência e está ficando, primeiro, ela está sob controle, está sob controle, ela está sem nenhum controle e está sem nenhum foco. Não saiu o aumento, queima o ônibus, o cinema não começou na hora, queima outro ônibus. Tudo está virando queima de ônibus e vandalismo. Estamos vivendo agora, o sindicato fez um acordo com as agências de ônibus do Rio, ficou acertado, deu-se o aumento, mas parte do sindicato disse que não, então nós vamos queimar ônibus, vamos parar. Como é que a gente caminha para isso? Eu estou vendo como muito preocupante essas ações e muito preocupante, mais ainda, a ação do Estado. Eu, em relação a essas questões, eu acho que são discussões bastante amplas e bastante ideológicas até mesmo, só que essa omissão, acho que essa violência que nós temos é até mesmo uma omissão por parte de todo o poder público. E quando a gente fala de todo o poder público, são todas as esferas de poder, que é municipal, estadual e federal. Porque nós tivemos uma participação muito pequena dos representantes políticos que nós elegemos para nos representar. Aí vem que nós temos que dar sim uma resposta e que essa resposta não seja apenas nas manifestações da Copa do Mundo, mas também nas urnas em outubro. Professora, a senhora concorda que são todos os partidos, não é isso? Todos os políticos. Nós não vimos de nenhum deles. Infelizmente, ficamos órfãos, não só dos que estão no poder, como também dos outros. Concorda comigo? É difícil a gente generalizar, mas que a participação em geral foi muito pequena, a representatividade foi pequena, foi. E resta, se não apenas os partidos grandes, mas os pequenos partidos também tomar frente das discussões e participar mais ativamente, né, dessas questões. Professora Ana, nós estamos chegando no finalzinho do programa e eu já de antemão agradeço muito a presença da senhora por ter arranjado um tempinho para vir conversar conosco. A senhora tem aí alguns minutinhos para as suas considerações finais. Vicente, eu que agradeço o convite, né, é um prazer participar. Sem dúvida alguma, a geografia a gente pode fazer amplas discussões com os mais diversos temas e é isso que a gente propõe junto aos acadêmicos, né? Junto aos alunos que cursam com a gente. É uma das ciências mais bonitas, porque ela trabalha com o homem e com o meio, e poder falar dela para o público em geral é uma satisfação bastante grande. Muito obrigada. Muito bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade em Revista. Agradeço mais uma vez a professora Ana Letícia, muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta. Muito obrigado, até lá.